Olá, hoje eu estou por aqui para te fazer um convite. Um convite a refletir sobre um tema que está muito presente nas redes sociais, a cultura do cancelamento. Então o meu convite é que você aí da sua casa, e eu aqui da minha, que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração e disponibilizar um pouquinho do nosso tempo para que a gente possa se aprofundar nesse assunto. Entender se de fato a cultura do cancelamento se mantém diante do seu propósito. Para isso, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para 2017. Em 2017 acontece o movimento Me Too, que consolida muito essa cultura do cancelamento. O movimento Me Too, acredito que você se lembre, foi um movimento realizado por personalidades do mundo do cinema. Não só do cinema, mas enfim, do entretenimento de um modo geral, em que várias mulheres acusam altos executivos desse universo de cometerem abusos, ou de se utilizando dessa relação de poder para cometer esses abusos sexuais. Então elas se unem e criam esse movimento que ganha uma proporção muito grande. Devido a quê? Devido a esse espaço dentro das redes sociais. Então o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que nesse momento, essa cultura do cancelamento, esse espaço que é dado, ele foi extremamente importante, porque na verdade ele divulgou, ele propagou uma informação, uma denúncia que serviu para que encorajasse muitas pessoas a também fazerem as suas denúncias, dos abusos que elas teriam sofrido ao longo da sua vida. Aqui no Brasil mesmo, no mesmo ano, foi criado um movimento que era um movimento Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que também incentiva mulheres, incentiva as pessoas a denunciarem os abusos sofridos. Então a gente vê a potência desse espaço, desse lugar de fala, do quanto as redes sociais elas impulsionam e incentivam, quanto essa mensagem chega às pessoas que de fato precisam dessa informação, desse incentivo que essa informação, ou seja, que esses movimentos, eles podem levar. Quando a gente fala do propósito da cultura do cancelamento, a gente está falando que o propósito seria debates, reflexões, construções relacionadas à justiça social e à preservação do meio ambiente. Então, esse é o propósito. Que pudesse haver espaço para discutir, para denunciar, para construir projetos, onde as pessoas pudessem se ouvir, pudessem trocar, respeitar as suas ideias, as opiniões. E tudo isso embasado o quê? Não em achismos, mas embasado em experiências, em ciência, na história, e não simplesmente num olhar totalmente pessoal, dentro de um juízo de valor. Só que isso tem vindo se distorcendo ao longo do tempo. Então hoje esse propósito, que tem um valor imenso, ele está perdendo, na verdade, o seu espaço para uma outra questão, que é o lugar da perfeição, onde você tem que estar correspondendo quase que de uma forma total à expectativa de pessoas que sequer você conhece. E muitas vezes, diante de uma palavra que você diz, de um olhar, de uma fotografia, você simplesmente é execrado dentro das redes sociais. O custo disso, a nível psicológico, a nível da saúde mental, é imenso. E o interessante, quando a gente para refletir sobre isso, é que ao mesmo tempo em que você cancela, essa situação ela pode ser revertida quase que instantaneamente. Então, é preciso que a gente comece a pensar sobre essas questões e entender que a cultura do cancelamento não é isso. Não é essa questão da gente fazer juízo de valor a partir das imperfeições do outro, porque também somos imperfeitos e precisamos assumir isso. Esse medo desse olhar julgador que analisa, que julga, que condena, é muito importante que a gente comece a criar estratégias para aprender a lidar com isso. Senão a nossa saúde mental ela fica extremamente comprometida, porque não tem como a gente agradar todo mundo. Não tem como a gente atender a expectativa de todo mundo, principalmente de pessoas que a gente sequer conhece. Ninguém dá conta de tudo. Ninguém consegue se comportar adequadamente, e aí não estou falando de infringir regras, infringir leis sociais,
Porque quando a gente fala que a gente vive numa sociedade, existem regras que a gente precisa seguir, porque senão vira uma grande bagunça. Então, a coragem de ser imperfeito e sustentar isso, mesmo diante de um tribunal que está sempre muito atento a cada falha para te condenar diante aí de uma plateia gigantesca. Então, é muito importante a gente ter atenção a isso, esse olhar mais empático, desenvolver esse olhar mais empático diante do outro. Porque ao mesmo tempo em que eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso também ter a generosidade, né, e o entendimento de que os meus comportamentos, né, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, ele vai trazer consequências, e muitas vezes consequências fatais para a saúde mental da outra pessoa. Então é importante que eu cuide de mim, sim, mas é importante também que eu olhe para o meu próximo, que eu veja que as minhas ações podem impactar de uma forma definitiva na vida do outro, na vida do meu próximo. Então vamos estar atentos a isso, vamos ser mais amorosos com a gente e com o outro também, tá bom? Então, vamos na reflexão, você daí e eu daqui. Até!